João 6:35, vamos lá. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Olha que maravilha, irmão, todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu irmão, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Aqui a gente vê Jesus se apresentando como o pão vivo, o verdadeiro alimento. Jesus se alimentando com aquele alimento simples do dia a dia. Aquele que vai nos suprir todos os dias. O pão era um alimento, irmão, diário ali. O pão era uma comida comum ali entre os israelitas. E Jesus se alimenta como o pão da vida. E, meu irmão, naquela época não tinha, hoje é muito fácil, a gente vai na padaria de manhã, né? A gente vai na padaria de manhã, pede lá 5, 6 pãezinhos. Naquela época, irmão, o pão era feito em casa, né? O pão você tinha lá todo o processo do trigo, né? Depois ia lá, fazia ali a massa, assava no forno. Era um processo que exigia um trabalho, né? Um preparo. Não era tipo, vou na igreja lá, vou comprar 5 pãezinhos, levo para casa, congelo, amarra no saquinho lá para não ficar duro. Não, meu irmão. Todo dia tinha que fazer pão. E vou te falar, meu, minha mãe sempre fez coxinha. Você pegar a massa ali, massa, né, mãe? Cara, fica até com muque, porque é pesado. Você vai, amassa, prepara, faz o bolinho, faz o montinho, põe no forno, espera. O pão vivo, o pão diário é assim, irmão. Você acorda de manhã, vai lá, pega a farinha, pega a sua Bíblia, põe lá, põe o louvor, acende o forno, espera esquentar o forno, põe o pão no forno e prepara toda manhã, e depois fica pronto e você come desse pão. Aleluia! E você come do pão vivo toda manhã e fica forte. E nada te derruba. Oh, glória! O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Ele é um alimento diário nosso, irmão. Pode não ter um pão físico, mas vai ter Cristo. Sim. Por mais que a gente nunca vai ver o justo mendigar o pão. Ah, Jesus. Maravilhoso. E aqueles irmãos estavam querendo buscar um pão natural. E da mesma forma, irmãos, que eles usaram como desculpa, Moisés alimentou os nossos antepassados. Esse pão vivo que é Cristo, da mesma forma que o povo estava lá no deserto, nós estávamos perdidos num deserto, e o pão vivo nos encontrou. E o Senhor nos deu esse pão diário que é Cristo. Nós estávamos passando fome sem Jesus aí fora. Nós estávamos perdidos aí fora, irmãos. Magro,
sem Cristo. E hoje nós temos um alimento diário. Hoje não falta o pão, amém, irmãos? Aquela mulher que estava lá buscando a água, ela estava indo lá atrás de água no poço, e Jesus falou assim: eu sou a água. Esses irmãos estavam lá buscando o pão, e Jesus falou assim: eu sou o pão. Nós estávamos aí fora buscando diversas coisas para suprir. Jesus falou assim: eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você necessita, irmão. Amém? E ele fala: todo aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Que maravilha, irmão. Nós estávamos como aquele o filho pródigo, a gente até citou nos homens ontem. A gente estava como um filho pródigo. Eu dei um exemplo meu, né? A gente começou a falar da nossa vida. E a gente, assim, cara, eu estava como um filho pródigo, comendo comida de porco. E quando eu estava comendo a comida do porco, é como se as escamas caíssem dos meus olhos. E fosse assim, cara, na casa do meu pai tem comida à vontade. Os empregados do meu pai comem melhor que isso. Caiu, como se caísse escama dos olhos. E você fala assim: eu tenho um pai, e na casa do pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. Amém? Todo o que o Pai me der virá a mim, e eu jamais o rejeitarei. E a meta de Jesus, irmãos, isso é muito forte. A meta de Jesus é que nenhum se perca. Essa é a meta de Jesus. Sabe por que quando você tenta sair e Jesus te arrasta de volta? Porque a meta dele é que você não se perca. Ele fala, qual que é o versículo? No 39. A vontade daquele que me enviou é que nenhum dos que ele me deu eu perca. Essa é a meta de Jesus, que você nunca se perca. Por isso ele não te deixa. Por isso ele jamais nos abandona. Por isso que a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue. Por isso que diz lá, né, tem aquelas parábolas da dracma perdida. Vai lá, ele vasculha toda a casa até encontrar a dracma. A ovelha é perdida, ele deixa as 99, ele vai atrás de uma até encontrar. Porque a meta dele é que nenhum se perca. Glória a Deus. Por isso você não vai se perder, porque ele vai atrás de você. Aleluia. E todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Amém. Que nossos olhos estejam no Filho. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura? Esse texto é muito gostoso, amém? Vamos para o 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José, filho do Zé? Não conhecemos seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Você conhece, esses irmãos falaram assim: a gente conhece o pai dele, a gente conhece a mãe, os irmãos, e agora ele está me falando que ele é o pão vivo. Eu vou ser sincero para vocês. Eu poderia ser um desses que estavam criticando, né? Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que eu vejo que tem, né? Vamos supor o Léo. O Léo chega com os 30 e tá com quantos, Léo? 20? 24. Deu 30 anos, o Léo falou assim: eu sou o Cristo.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso assim não, né? Não, né? O neto assim, não, você é meu sobrinho. O pão vivo. Cara, é muito louco isso. Então eu até entendo um pouco esses irmãos aqui. Mas, ele fala, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou. Não o atrair. Cara, essa palavra é muito forte, né? Quantos têm sido atraídos pelo Pai aqui? Atraído. Essa palavra, eu fui ver no original, a origem é puxar, arrancar. Quantos têm sido arrancado de um lugar e trazido para esse lugar? Quantos tentam sair e o Senhor arranca você de um lugar e põe de volta na mesa? Ele te arranca. É um amor violento. Ele te puxa para o lugar que você tem que estar, que é a mesa. A casa do Pai. Continua nos puxando, Jesus. Se nossos pés estão saindo para a esquerda, para a direita, coloque de volta, Jesus. Nos puxe, Senhor, para esse lugar. Não nos deixe, Deus, se afastar de Ti, Pai. Arrasta-nos para a Tua casa, Senhor. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos arrancou. Ele nos puxou do império das trevas, irmãos. Com violência. Amém. Glória a Deus. E eu tenho falado com a pastora, com o pastor. Eu sinto que Deus é um tempo, irmão, que o Senhor está arrancando pessoas, trazendo para esse lugar. Está arrancando. Trazendo os filhos de volta para casa. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura no 48. Irmão, Jesus vai falar mais uma vez. Ele fala assim no 48. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Aquelas pessoas vieram atrás de um pão físico e Jesus está pela terceira vez falando assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, no 49, comeram maná no deserto, mas morreram. As pessoas aí fora têm tudo. Ah, mas tem cara, não falta nada. Tem uns salmos de Asaf, né, que ele fala assim: cara, eu olho para fora, tá todo mundo bem. Não sei se é o 73. Parece que ninguém pega Covid. Parece que não falta dinheiro para ninguém. Parece que tem tempo para tudo. Eu não tenho tempo para nada. E aí, fala assim, até que ele colocou o pé aonde? No santuário. Aí ele começou a entender o fim. Amém? Porque às vezes você olha para fora e fala assim, o mundo está maravilhoso. Parece que ninguém pega doença. Os filhos não pegam gripe. Até que você vai entrar no santuário e você consegue enxergar, irmão, a verdade, amém? Vamos lá, no 50. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Meu irmão, Jesus está martelando isso na cabeça desses irmãos. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse: eu estou dizendo a verdade para vocês. Olha só, eu estou dizendo a verdade para vocês. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo.
Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meu irmão, o 55, o 56 e o 57 é... No 55, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. E este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão, viverá para sempre. Amém? Meus irmãos, eu queria destacar aqui 7 coisinhas que 7 afirmações que Jesus fez aqui, tá? A primeira, ele repete mais uma vez: eu sou o pão vivo. Ele bate nessa tecla: eu sou o pão vivo. Segundo ponto que ele afirma: o pão vivo é a minha carne, que vai ser crucificada por amor de vocês. E esse pão é a minha carne, que eu vou crucificar, que vai ser crucificada por amor de vocês. Então, por isso que Paulo, ele falava assim, lá em Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Uns pedem sabedoria, outros pedem sinais, mas a gente prega Cristo crucificado, que é o verdadeiro pão. É tudo que vocês precisam. Essa é a verdadeira comida. E ele faz mais uma afirmação: se alguém comer desse pão, vive para sempre. Se a gente se alimentar desse pão, ainda que morra, viverá. Amém? A quarta afirmação que ele faz, que é muito forte isso, irmão: se vocês não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, vocês não têm vida. Jesus está afirmando isso. Se a gente não come da carne, se a gente não bebe do sangue, não tem vida. Se a gente não se alimenta de Cristo, irmãos, não há vida. Se a gente não come da carne, se a gente não partilha do corpo de Cristo, não tem vida. Não tem vida. Você está morto. Loucura, né? Irmãos, se não está participando do corpo, não tem vida. Infelizmente, não tem vida. Quem não come da carne, quem não bebe do sangue, não tem vida. A quinta afirmação que ele faz, que a carne dele é a verdadeira comida, e o sangue dele é a verdadeira bebida. Isso é uma verdade, meu irmão. Ele fala assim: a minha carne é a verdadeira comida. Quando a gente era pequeno, até compartilhei no de casa em casa. Você queria porque queria comer salgadinho, e seus pais falavam assim: mas isso aí nem comida de verdade é, não é? Não é verdadeira comida, porque não sustenta de verdade, porque não te fortalece de verdade. Jesus é a verdadeira comida. E a gente precisa, é muito louco, eu gosto de falar que muitas coisas que acontecem no natural é um reflexo do espiritual, né? E hoje nós, há um tempo, você tem quase que uma moda do comer saudável, né? Antigamente, cara, na boa, era só mandioca, né? Inhame. Não tinha besteira, né? Aí não tinha esse negócio de comer saudável, porque não tinha. Eu fui conhecer Nutella com 25, 6, 7 anos. Não tinha isso. Fui comer japonês com 30 anos. Porque antigamente não tinha nem
Não tinha pizza final de semana em casa. Era feijoada na sexta-noite. Quando não era no café da manhã que meu pai queria. Então, só que agora tem uma onda de comer saudável. E aí, por isso que eu quero falar que o natural é um reflexo do espiritual. Irmãos, é tempo da gente comer comida saudável. É tempo da gente parar de... Nem a gente o Dan compartilhou ontem. Vem aqui e pare de sofrer. Meu irmão, isso é salgadinho. Isso aí é bala. Docinho. Vem aqui e venha ser próspero. Ah, meu irmão, isso é salgadinho. Não é comida de verdade. Comida de verdade é Cristo crucificado. Comida de verdade é morra e Cristo vai viver em você. Isso é pão, irmão. Não é venha ser feliz. Vem aqui que seus problemas acabaram. Não, chega disso. E a igreja, irmão, dos últimos tempos vai abominar balinha. Ela vai fazer uma dieta que só vai comer pão verdadeiro. Não dá mais para comer balinha, irmão. Nós já somos adultos, maduros na fé. É pão de verdade, é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Chega de balinha, irmão. Sabe por quê? Da mesma forma que no nosso mundo natural tem toda ali a explicação por que não tomar coca, por que não comer balinha, por que não, porque vai gerar uma série de problemas de saúde. Nós temos uma igreja cheia de problemas de saúde. Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo. Porque come balinha. Não aguenta o tranco. Estava vindo pra cá e a Tainá falou assim: nossa, você vê que o Davi ficou com dor de garganta essa semana, né? E ele ficou com febre 2 dias, mas assim, 2 dias passou. E a gente falou, nossa. A gente falou assim, meu, ele superou rápido. Aí a gente falou, legal, né? A gente ficou feliz. Eu acho que está saudável. Está saudável. Isso é bom, é um bom sinal. Porque quando está saudável, meu irmão, pode vir uma gripe, pode vir uma dor de garganta, mas vai. Pode vir um Covid. Né? O problema é estar com a imunidade baixa. É estar fragilizado. É não ter vitamina. Mas quando você come a verdadeira comida, irmão. O Muniz come tapioca, batata doce, inhame quase todo dia. É difícil ver até com gripe. Nem gripe pega. Mas, irmãos, verdadeira comida. Eu acho que nunca comeu o Mac, né, Muniz? Nunca comeu o Mac, meu irmão. Você... O Guinness. Cara. Amém? Verdadeira comida. Então, nós temos que ser como os irmãos de Bereia. Paulo pregando lá, Paulo pregava assim. Os irmãos falaram assim, deixa eu ver se isso aí é pão de verdade. Deixa eu ver se isso aí é comida de verdade aí ou se aí é fábula. Crente maduro, irmão. Amém? Alimento sólido. Então a gente precisa tomar cuidado. O que a gente tem? Qual tem sido a nossa dieta? Me diga. Tem um livro lá, né? Quem já leu? Me diga o que. Como que é? Você é o que você come. Quem já leu? Alguém já viu? O livro? Você é o que você come? O que você tem comido, irmão? Qual tem sido a tua dieta? Todo dia. Deus é bom, né? Sexto ponto que eu marquei, isso é muito forte. Ele fala assim, ó. Quem se alimenta de Cristo, permanece em Cristo. Ele fala no versículo 56, ele fala assim, ó. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão, toma essa água aqui, ó. Acabou. Já sou um com ela. Né?
põe o pão na boca, acabou. Eu e aquele pão somos um. Legal, né? Quando você se alimenta de Cristo, a partir do momento que você põe na boca, irmão, já era. Ele está em você, e você está nele, e vocês são um. Maravilha, irmão. Mas se você não se alimenta dele, ele não está em você. Se você não come esse pão de manhã, ele não está em você. Mas se você come desse precioso pão, irmão, ele está dentro de você. E você é um com ele. Glória a Deus, né? E esse é quando Jesus fala lá em João, né? Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? A gente precisa se alimentar de Jesus, irmãos, para que ele esteja em nós. Cara, eu compartilhei isso com a Tainá, que eu estava meditando nisso, aí ela falou de um paciente dela, que ficou nos Estados Unidos, tal, e lá tinha uns indianos, que comia aquela comida típica da Índia lá, mesmo nos Estados Unidos, e esse cara falou para a Tainá, né, esse paciente falou assim, era impressionante, porque, vocês viram eles fazendo a comida lá, tinha aquele cheiro, e às vezes estava trabalhando com um cara, o suor dele exalava aquele cheiro. De tanto que eles comiam daquela comida, velho. E aquele cara tinha quase um ranço, pelo cheiro. Você pega pessoas que bebem, irmão. Emite um cheiro. Sai pelo suor. Amém? É tempo de Cristo sair pelo nosso suor. É tempo da gente comer tanto de Jesus, irmão. Vai estar, o nosso suor vai estar emitindo o cheiro dele. De tanto que a gente vai comer dele. Maravilhoso. Por isso que a gente precisa ter fome de Jesus. Para comer dele constantemente. Ser aquele cara que vai falar, só fala de Jesus. Só falo de Jesus. Ele é a melhor coisa do mundo. A gente precisa disso, irmão. Irmãos exalando Jesus aqui. Irmãos exalando Jesus. Vai falar assim. A gente precisa disso, irmão. O mundo precisa ver isso. Para que assim como Cristo é um com o Pai, nós somos um com Ele, e nada nos separa. Amém? E no o sétimo ponto que eu marquei é: quem se alimenta de Cristo vive por Ele. Ele fala no versículo 57. Da mesma forma que o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Se eu não me alimento dele, eu não vivo por ele. Eu vivo por qualquer outra causa. Mas não tem como, se você se alimentar todo dia, ele vai estar em você, e você vive por ele. E a sua comida e a sua bebida vai ser fazer a vontade do meu Pai, que nem Jesus falava. Uma comida tenho, que essa vocês não conhecem. Glória a Deus, né? Jesus é muito bom. Vamos continuar a leitura? No versículo 60, olha, e aqui eu acho que é onde eu quero mais focar. No versículo 60 ele diz assim: Jesus falou tudo isso, irmão. Jesus falou assim, cara, eu sou a comida. Se vocês não comerem de mim, vocês não têm vida. Se vocês comerem de mim, eu sou um com vocês. E Jesus vai falando isso. E aí no 60 fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se
Meu irmão, seus discípulos, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos, era discípulo, estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhe disse: isso o escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne nada produz, nada se aproveita. As palavras que eu lhes disse são vida e espírito. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. No 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu irmão, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor vai esfriar, né? Muitos vão abandonar a fé. E aqui a gente vê, irmãos, discípulos. Eram discípulos que ao ouvir uma palavra, pastorzão, assim, dura essa palavra. Jesus estava puxando eles para um nível natural, trazendo eles para uma realidade de um crente maduro, espiritual. E aqueles irmãos, esse 66 é um versículo triste, que fala que daquela hora em diante, muitos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Esses irmãos, eles estavam seguindo Jesus com uma expectativa, e Jesus frustrou aquela expectativa. Eles vieram com uma intenção ali, e Jesus frustrou eles, e eles voltaram atrás, e eles abandonaram Cristo. Eu estava na reunião de oração há 2 semanas, e aí naquele momento de oração, foi uma bênção. A palavra que me vinha era retrocesso, né, de voltar atrás, tá difícil, tá cansativo, eu não vou mais seguir. Será que vale a pena? Será que... E esses irmãos voltaram atrás, irmãos. E eu creio que essa aqui não é uma palavra não é uma palavra para pegar e falar assim, né, quem não comer da carne, vai embora. Mas eu creio que é para a gente expulsar todo pensamento de desistência. É para a gente expulsar e combater todo pensamento de voltar atrás. De olhar para trás e como a mulher de Ló, e se tornar uma estátua de sal, que não sai do lugar, porque está olhando para trás ainda. E Jesus está nos convidando a comer do Cristo crucificado e ser participante do seu corpo, e não parar. Porque Jesus foi muito enfático. Seus pais comeram do maná, mas eles morreram. Eu estou te oferecendo um pão que se você comer, você nunca morrerá. Irmãos, Jesus, Ele está nos chamando para viver uma realidade de partilhar do corpo dEle, de comer do corpo dEle. E eu vou trazer isso para a prática, irmão. Estava na casa da irmã Suzana há 2 semanas. Tudo estava cooperando para a gente não estar lá. É ou não é, Leandrão? As crianças doentes, o Murilão doente, tá tudo. E eu senti Deus falar assim, cara, você tem que estar na mesa. Lá é o lugar. Mesa. Partilha do pão. Estava tudo propício para não ter. Mas é naquele partilhar do pão, irmão,
É a gente matar a nossa carne. E essa é a realidade que o Senhor está nos chamando. De sentar na mesa e partilhar do pão dele. Que é o corpo dele, irmãos. Isso traz vida. Porque é o pão vivo. Por isso nós não podemos se ausentar dessa mesa que ele prepara, irmão. Se você estiver olhando só o pão natural, você vai ficar em casa. Se você olhar só o pão natural, você vai ficar debaixo da coberta, no frio. Mas se você vê o pão vivo, você vai aonde ele te chamar. Porque é o espiritual, é o que traz vida, é o que realmente é a comida verdadeira. E o que Jesus está fazendo aqui é tirando o olhar desses irmãos do natural, das suas expectativas naturais, de ser suprido, para partilhar do pão. Jesus, irmãos, ele partilhava o pão e depois comia. Não é comer e depois partilhar. Primeiro você parte o pão, depois você come. É o que não estava fazendo na igreja de Coríntios. Primeiro eu vou encher minha barriga, depois eu partilho. Já estou crucificado, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Convém que ele cresça, irmãos, e que a gente diminua. O Senhor é bom, né? Paulo vai falar de um irmão chamado Demas. Em 2 Timóteo 4,10 ele fala assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. A gente vai ver os irmãos no caminho de Emaús. Eles tinham uma expectativa. E as expectativas deles foram frustradas. E aí eles começaram a retroceder. Então, irmão, deixa Deus frustrar as suas expectativas. Ah, mas eu precisava disso. Deus fala assim: não, você precisa de mim. Deixa Deus te frustrar. Porque nós não somos dos que retrocedem, amém? E vamos finalizar agora com a resposta da igreja. A resposta daqueles que se alimentam de Cristo. Vamos continuar lá a leitura no 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Esse dia que Jesus estava afiado. Jesus falou assim: vocês não querem ir também? E aí levanta Pedro. E ele responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia aonde vocês quer diabo? E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Essa é a nossa resposta, irmão. Essa é a resposta daqueles que preparam o pão de manhã. Acende o forno, prepara a massa, coloca o pão no forno e se alimenta do pão vivo. Essa é a resposta daqueles que se alimentam de Cristo. Essa é a resposta daqueles que sentam à mesa com Jesus e partem do seu pão. Essa é a resposta da igreja. Essa é a resposta da igreja, irmão. Nós não temos para onde ir. Eu falo muito para a Tainá assim, cara, não tem como olhar para trás. Não dá mais para olhar para trás. Não tem como.
Não tem como. Eu olho para trás, eu vejo a bondade e a misericórdia, porque elas estão me seguindo. Não tem como olhar para trás. Eu queria que a gente declarasse isso, amém? Essa é a resposta da igreja dos últimos dias, irmãos. Essa é a resposta daqueles que têm partilhado do pão. Vamos se levantar, amém?